Fala, meu povo, William Kaiser aqui, mas pode me chamar de WK. E que fase da WK TV, hein? Fase da WK, tudo bem, Milton Leite, tudo Kaiser? bem? Obrigado pela Muito presença. obrigado a você por ter se lembrado de mim, pelo convite. Eu nem sei se eu posso usar o que fase nesse tipo de apresentação, assim, ou ele é mais pra ironia? Ele é meio irônico, mas eu acho que brincadeira você pode usar o que você quiser, né? Então não tem problema, eu pode usar assim, também que tá bom. Porque é engraçado que seus bordões viraram meio que uma entidade, né? Eu vejo o pessoal te perguntando em entrevistas, o que beleza, não sei o quê, eu não sei o quê. E engraçado, né? Como as pessoas se aproximam de você com isso. É. Você sabe que é curioso, às vezes tem gente que me encontra na rua, me vê, sabe que me conhece de algum lugar. Você é o que beleza. Sério? Antes do meu nome, eles lembram do que beleza, entendeu? Então é muito curioso como, como marca as pessoas e como faz sucesso, enfim. E acaba me identificando um pouco com essas Você pessoas. gosta? Gosto, claro, imagina. Eu acho E, ótimo. e durante uma transmissão, assim, você está narrando o jogo e você fala, nossa, já falei uns três que beleza aqui, tô exagerando. Tem isso não? Não, tem não. Você Você não sabe. se policia. Não me policio e nem me obrigo a falar bordão durante a transmissão. Tem jogo que eu não uso bordão nenhum e as pessoas não percebem porque eu não cabia naquele momento, entendeu? Eu acho que eles têm que entrar na hora que eles têm que entrar. Não tenho que forçar, nem usar obrigatoriamente ou não usar, enfim, eles aparecem quando eles têm que aparecer. Você pode puxar minha orelha se eu ficar usando exageradamente aqui, porque Não, eu acho que é uma homenagem, você pode ficar à vontade. eu fiquei pensando, pô, na entrevista do Milton, eu quero ficar usando, assim, os bordões dele, acho que ele vai gostar. Pode Mas usar, não tem se eu problema. exagerar, você puxa minha orelha. O que beleza que não é teu, é esse? Nem todos são meu, por exemplo. O Que Beleza, na verdade, originalmente, eu trabalhei muito tempo na Rádio Jovem Pan, né? Não fazia futebol lá, minha área era apresentar um programa de variedades. Mas o Vanderlei Nogueira, que está lá até hoje, acabou virando um grande amigo meu e tal. E ele foi quem sempre usou e deve usar até hoje o Que Beleza com esse tom meio irônico, né? Uhum. E aí eu acabei levando para televisão, pedi autorização para ele, levei para televisão, fez sucesso, enfim, mas originalmente ele que usa. O que faz Não, o que faz acho que não tem um criador o criador. original, enfim, que é uma expressão que até muita gente usa, né? Assim, que faz, né? Essa coisa do meio, é meio irônico também, que não é coisa que está acontecendo sempre. Mas essa acho que nem tem criador, não. Ela deve ter aparecido na minha vida de algum jeito, é que eu não lembro. Porque a narração ali, o jeito de você ser um cara bem natural de frente para as câmeras, é curioso. Eu vou até te fazer uma pergunta trazendo pro meu lado aqui. Eu lembro que a gente fez poucas transmissões juntos, Uhum. vou até explicar pro pessoal de casa. Eu trabalhei no Sport TV na Globo por pouco mais de 10 anos. E eu trabalhava no Rio de Janeiro, o Milton em São Paulo. Então as transmissões geralmente elas não se esbarram, né? Só no Campeonato Brasileiro, né? Jogo de Copa do Brasil. Aí vem o time do Rio pra cá, vem um repórter É junto, difícil, né? e acabou diminuindo, né? Acabou fazendo o É, repórter de São Paulo fazia esse é. jogo do Rio. Então eu fiz poucos jogos com o Milton, mas eu lembro de um especificamente, era um São Paulo e Flamengo. Agora não lembro se era no Morumbi ou se era até no Pacaembu esse jogo. Que esse jogo o Diego Ribas, que Hum. depois foi até comentarista da Globo por algum tempo, É, ele se machuca e ele não vai jogar. E isso sai com o jogo a 15 minutos do jogo começar. E aí o Sport TV tem alguns. O pré-jogo do Sport TV é grande, né? é grande. E eu lembro que eu chamo você ali pra entrar ao vivo com o Tanuri, que é o médico do Flamengo. Pelo menos na época era, continua. Você que tá assistindo a gravação aí, não sei se ele vai seguir aí por muito tempo. Mas era um médico super bem É. conceituado, trabalhava anos no Flamengo. E eu faço uma entrada ao vivo com ele, explicando o que aconteceu com o Diego. E aí eu lembro que no final me dá uma ideia, uma sacada de fazer uma brincadeira. Que ele participa de uma novela naquela época. Ele estava participando de alguma novela que tinha uma lutadora do UFC, Geise. Você pode me ajudar aí nos comentários pra gente lembrar aqui. E aí ele aparece na novela. Hum. Então eu encerro a entrevista falando, pô, aqui ó, e que fase do Tanuri, pô, participou da novela tal, da Rede Globo, tá dando autógrafo aqui, não sei o que, Milton. Aí devolvo pra você. Só que na hora da brincadeira aí, por isso que eu introduzir a minha história pra te fazer uma pergunta. A hora que eu faço a brincadeira, eu falei, putz, não sei se foi engraçado. Graças a Deus era o Milton na transmissão e ele fala, tá tirando selfie, não sei o quê, aí entra na brincadeira, dá aquele alívio. Isso acontece? Tipo, falei uma coisa, será que funcionou? Não. Pra mim, você Você já tá diz? numa fase que... Não, às vezes tem coisa que você se arrepende de ter falado, né? Na verdade, assim, o que a gente faz é muito dinâmico em função de ser tudo improviso, né? A gente não tem um textinho ali pra ficar lendo cada momento do jogo, da transmissão, enfim. Então, óbvio que tem às vezes que você fala uma coisa e fala, acho que passou um pouquinho do ponto, não devia ter falado, enfim.
É raro, é raro. Acho que a experiência vai te dando conhecimento suficiente para você saber onde as coisas se encaixam e quando elas devem ser faladas ou não. E a gente não pode perder de vista, Kaiser, eu acho que isso é fundamental, das pessoas que acompanham a transmissão saberem, é o seguinte, nós somos jornalistas, nós estamos ali, a nossa função é jornalisticamente acompanhar um jogo de futebol, de basquete, de vôlei, seja lá o que for. Mas é também entretenimento. Então, aquilo que a gente tem uma pessoa na frente da televisão que quer se entreter. Ela quer sofrer com o time, ela quer vibrar com o time, ela quer dar risada, ela quer chorar, enfim. Ela tá ali para se emocionar, no fundo é isso, né? Então, essa parte do entretenimento acaba permitindo, né, que a gente faça brincadeiras, que a gente brinque até com os próprios personagens do jogo e tal. E graças a Deus foram raríssimas as situações que eu percebi que eu passei do ponto e que não deveria ter feito aquilo com aquela pessoa. Mas acontece de você, na questão do envolvimento das pessoas, nessa parte do entretenimento, às vezes você brinca e, enfim, e acho muito legal que a maioria das pessoas percebe que é só uma brincadeira. É o Tite que fala pra você que os jogadores no próprio treino... É. Conta essa história aí pra gente, por favor. Uma vez, se não me engano, foi até num programa de final de ano do Galvão Bueno e tal, que o Tite era um dos convidados, aquele que ele fazia a premiação do ano e tal. E foi acho que a primeira vez ou segunda vez que eu encontrei o Tite pessoalmente, né? E ele era técnico do Corinthians aqui em São Paulo. E ele me falou, sabe que lá no treino, até quando os caras estão treinando, chute a gol. Aí vem um cara, pá, manda a bola lá na arquibancada, o resto do time grita, que beleza! Então eles usavam meus bordões para ironizar entre eles mesmos lá no treinamento. Sensacional. Milton, a gente sabe que dentro do jornalismo esportivo, assim, o narrador ele é o cara ali, né? Ele tá lá no topo da pirâmide. E eu não sei se as pessoas têm essa noção em casa, né? Geralmente o repórter, não sei se você imagina o repórter que aparece na TV, que pô, o cara deve ganhar um salário altíssimo. Não é o caso, viu? Mas dentro dessa pirâmide da TV, o narrador esportivo ele tá lá em cima, né? Dentro da sua carreira, como que foi o teu início? Quando que vira a chave para você se tornar esse cara que eu falo por mim, viu? Você é um dos narradores mais amados, eu acho, do público, Obrigado. porque eu vejo muito em volta dos meus amigos, assim, sabe? Essa turma, uma turma grande, inclusive. Muitos perguntam de você, curioso, pô, como é que é o Milton, tá. Quando que é essa virada de chave na tua carreira, que você passa, pô, agora eu sou o Milton Leite? Na verdade. Não me entenda mal, viu? Não, claro, não fosse, não, é eu que existe entendo. uma virada, Eu sei né? exatamente o que você está querendo saber. Na verdade, assim, a minha carreira começa em jornal, eu passo por rádio, tudo isso no interior do estado, aqui em Jundiaí, onde eu morava na época, aí eu venho para São Paulo, trabalho em jornal, trabalho em rádio, a televisão é o último passo da minha carreira. Não nasce no sucesso, né? Não, pelo contrário, eu comecei a narrar na TV Jovem Pan, que é uma TV que nem existe mais, porque eu trabalhava na rádio, então fui auxiliar uma TV que estava começando, era uma TV em UHF, enfim. E nem fui para a TV para ser narrador. Eu nunca tinha narrado. Eu tinha narrado um pouquinho no rádio, no interior, mas em televisão nunca. E eu fui para a televisão, era para ser um apresentador de estúdio, nesse esquema que a Jovem Pan tinha organizado, né? Isso em que ano? Isso foi 90, 91. Eu fiquei de 90 a 94 na TV Jovem Pan, porque depois, inclusive, ela fechou, né? Ela deixou de existir como TV Jovem Pan e tal. E aí a TV começa a fazer alguns eventos teste, né? E começa a fazer transmissões de várias modalidades esportivas. Ela fazia muito futebol de salão, cheguei a fazer basquete, handball e tal. Até que no ano de 90, acho que foi 1990, ela faz um acordo com a TV Globo, que era detentora do Campeonato Paulista na época, para ser uma segunda TV, porque naquela época não tinha TV a cabo, né? Não tinha Sport TV, não tinha nada disso. Então, por exemplo, a Globo transmitia um jogo no sábado à tarde. Naquela época era de sábado à tarde que a Globo mostrava sempre um time grande no interior de São Paulo. E tinha o clássico no domingo que ninguém fazia, né? Porque a Globo não tinha direito de fazer o clássico para São Paulo. Então, o que ela fazia? Ela dava para a TV Jovem Pan. Ela fez muito tempo isso com a Bandeirantes, né? Depois a TV Jovem Pan passou a ser a predileta dela. Porque a TV Jovem Pan tinha equipamentos de primeira linha, de primeiríssima linha aqui em São Paulo. Ela tinha acabado de comprar tudo. E ela fazia jogadas com a Globo. Quando a Globo precisava fazer um grande evento, ela utilizava muito dos equipamentos da TV Jovem Pan na época, até para transmitir Fórmula 1 aqui em São Paulo. E eu fui lá para ser esse apresentador de estúdio, nessas transmissões que a gente fazia lá. Um belo dia, o narrador que ia transmitir o jogo não pôde estar, por algum problema, não tem tu, vai tu mesmo, né? Então me mandaram pro estádio, eu fui.
Era um Portuguesa e Palmeiras no Pacaembu, me lembro direitinho. A Portuguesa ganha do Palmeiras de 1-0, se não me engano, gol do Enéas, alguma coisa assim. E quando eu faço essa narração, o próprio diretor da televisão, o Tuta, né, o Antônio Augusto Amaral de Carvalho, que está aí até hoje, pode confirmar, me chamou e falou, olha, a partir de hoje você não vai mais ser apresentador, a partir de hoje você vai narrar jogo. E me botou para narrar e eu virei um dos narradores da TV. E aí, quando a TV começa a fazer água, isso é 94 para 95, é quando eu acabo indo para ESPN Brasil, que estava começando também na época. Isso é janeiro de 95 eu vou para lá. E aí foram 10 anos lá, agora já são quase 20 de Grupo Globo, enfim. E nesse jogo do Portuguesa e Palmeiras no Pacaembu, o que você fala? Então, você nunca tinha narrado até então? Em televisão, não. E aí, como que... Porque é diferente, né? A narração do rádio pra TV, é uma marcha diferente, né? Você se adaptou tão fácil assim? Não. Provavelmente, se você pegar gravações daquela época, na minha casa até tem uma delas ainda, você vai ver que é uma narração que, na minha opinião, era muito ruim ainda naquela época, né? Mesmo? Porque eu narrava como se fosse rádio. Aliás, tem muita gente que faz isso até hoje na televisão, mas enfim. Mas eu percebo que eu falava muito mais do que eu deveria falar. Pode dar um exemplo pra gente? Como que seria um mesmo lance? Eu sei que não precisa se esforçar, não, mas só para o pessoal poder entender. Não, porque, por exemplo, no rádio você tem que falar absolutamente tudo. Então, fulano pegou a bola, chutou pro gol, a bola vai fora pela linha de fundo, passou por cima da trave, tira de meta. E aí chama já o exatamente, né? Oferecimento da Kaiser TV, não sei o que e tal, né? Só que na televisão você não precisa falar que a pessoa está vendo, né? É difícil você perceber isso. Quando você começa a narrar, que você já fez rádio, começa a narrar na televisão, é difícil você ter esse time de perceber. Isso aqui eu não preciso falar, o cara tá vendo na casa dele. Então na televisão você tem mais que pontuar os nomes dos jogadores para identificar quem tá com a bola, porque em casa nem todo mundo conhece, e subir o tom para dar uma emoção aqui, para você mexer com o ânimo de quem tá assistindo o jogo. Então, e isso eu fui aprendendo logo nos meus primeiros anos lá de Jovem Pan. O Tuta era uma figura espetacular, né? Como diretor de TV mesmo, ele chegava e falava, aqui, você não precisava ter falado, o cara tá vendo na casa dele, a bola saiu pela linha de fundo. Não precisa falar, o cara tá vendo que a bola saiu pela linha de fundo. Você tem que pontuar se bateu em algum e é escanteio, a tiro de meta, mas enfim. Então tem coisas que você não precisa falar, porque a imagem é muito mais importante do que qualquer coisa que você fale, né? E acho que aí entra, sobretudo, essa coisa de você ter a possibilidade de explorar brincadeiras, como eu faço, acionar a equipe, porque você não precisa falar tudo, o cara tá vendo na casa dele. Hoje, em 2024, acho que as pessoas em casa já têm a noção de que nem sempre o narrador tá no estádio, tá no local, e cada vez menos isso está acontecendo, né? É muito diferente narrar no estúdio ali só pela TV do que narrar no estádio? É muito diferente. É muito diferente, primeiro porque você não se envolve tanto com o jogo como no estádio, né? Com o ambiente, com o clima, com a torcida. Tem isso. Tem você isso, entra na adrenalina. porque desde que você chega no estádio, que você vê aquela multidão chegando, se é um jogo grande, né? Multidão chegando, gente entrando, e você tá entrando junto e tá naquele clima. Até durante o jogo você percebe que uma torcida se manifesta, a outra responde, não sei o que e tal. Você acaba se envolvendo muito mais com o jogo do que tá no ar-condicionado ali no estúdio, olhando para o monitor de televisão, por melhor que ele seja, não vai te dar a mesma sensação. Você vai ver exatamente o que o cara tá vendo na casa dele. O que é ruim, né? Porque eu não posso dar nenhum detalhe fora daquilo, porque eu também não tô vendo. Se eu tô no estádio, eu tô vendo que a torcida fez... A imagem não pegou, mas a torcida fez isso. Tem um cara ali, no banco teve uma manifestação qualquer, Exato. enfim. Tá vendo o técnico? Exatamente. Que legal. Mas chega a ser difícil por isso, não? Não, é mais difícil. Mas aí você também vai pegando prática, você vai pegando experiência de como fazer, né? Mas óbvio que no estádio é muito mais fácil. Tem algum jogo que você se lembre com muito carinho, que você chega e vê aquela atmosfera e fala, cara, que momento que eu tô vivendo, o que eu tô fazendo aqui? Que fase! Que fase! Tem alguns jogos, por exemplo, eu já fiz 3 finais de Copa do Mundo, né? Então, a primeira final que eu fiz foi em 98, Brasil e França. Pela ESPN. Você entra, pela ESPN ainda. Você entra no estádio e fala, cara, quantas pessoas não gostariam de estar no meu lugar hoje, né? Fazendo a final de uma Copa do Mundo. E aí você pensa em Brasil, você fala, tem no máximo 3 caras aqui que são do Brasil e eu sou um deles, né? Então é óbvio que esse é o topo do topo, você fazer finais de Copa do Mundo. E eu tive a sorte de fazer as 3 no estádio, né? Então eu estava no local. Mas tem outro jogo, por exemplo, eu fiz a final Corinthians no Campeonato Mundial de 2012, lá no Japão, de clubes, né? Eu também estava lá, eu fiz a transmissão já para o Sport TV em 2012. E eu lembro que era muito emocionante, não só porque era um brasileiro fazendo a final, contra um time da Inglaterra, mas porque, se você olhava para o estádio, você falava que era meio a meio, né? Porque a torcida do Corinthians, que não era só
de gente que foi do Brasil, mas da Europa, da Ásia, gente que morava por ali, era metade do estádio praticamente, né? Eram 30 mil pessoas com a camisa do Corinthians ou se manifestando em relação ao Corinthians. Então, é um negócio muito doido, né? Você fala, pô, eu tô do outro lado do planeta e esse time tá trazendo metade das pessoas aqui pro estádio. Então tem coisas muito, muito legais que eu fiz na minha carreira, eu me orgulho muito da minha carreira. Eu fiz muita coisa boa, graças aos lugares onde eu trabalhei também, evidentemente. E essa coisa de se envolver com o público eu acho fundamental para quem é narrador, né? As finais foram a de 98. Quais foram as outras duas? Eu fiz a final de 98, fiz a final de 2010 na África do Sul, que a Espanha é Gol campeã. do Iniesta. E fiz agora 18 na Rússia? 2018 na Rússia. Vocês estavam lá. Eu lembro de 2018 foi o gol quando o Cristiano Ronaldo estreia com 3 gols contra a Espanha. Isso. Tem um terceiro gol que ele faz de falta. E naquela narração você usa não sei se eu posso chamar de bordão ou expressão. Mas aí você vai responder. Que é o que você usa com o Messi. Quem tem craque... Aquele estava pronto ou já foi na hora? Não, foi na hora. Quem tem craque nunca fica tá pé. Eu usei com o MSS em 2014 no Brasil, na Copa do Brasil. Foi a Argentina, ó, tô sabendo, Argentina e Irã. Isso, que ele faz o gol no finalzinho. Puxa pra esquerda e manda lá no ângulo. Isso. Foi a primeira vez que eu vi. Depois usei com o Cristiano, mas esses foram sem pensar, enfim. Virou até uma chamadinha do Sport TV. Virou. E durante o intervalo lá, entre os negocinhos, entrava o gol do Messi. Quem tem craque nunca fica pé. É isso. Foi na hora. Então. Esse foi na hora, esse não estava pensado. Não, sabe que poucas coisas eu fiz pensadas para fazer, né? E isso começa, na verdade, eu começo a pensar em coisas para escrever e usar. Tem duas situações. A primeira é quando o Ronaldo chega no Brasil de volta, que ele vem jogar no Corinthians. Eu faço uma frase, porque eu tinha quase certeza que o primeiro gol dele aqui no Brasil na volta ia sair comigo narrando, porque ele estava no Corinthians, a gente tinha aquela coisa de equipe de São Paulo faz o time de São Paulo. Exato. E tal. Eu tinha quase certeza que ia sair comigo, então eu tinha já preparado uma frase para usar quando ele fizesse esse gol. Eu tinha uma preparada para fazer o 1000º gol do Romário, por exemplo. É que com o Romário era mais difícil, porque eram vários narradores dividindo, e acabou não saindo comigo o 1000º gol do Romário. Mas eu tinha, nesse tipo de evento, que é muito especial, né? Eu passei a criar frase. Então, por exemplo, sempre final de campeonato, né? Que você vai gritar, o fulano é campeão, não sei o quê. Eu sempre criava uma frase diferente para não ficar só naquela, a WKTV é campeã do mundo, não sei o quê, entendeu? Uhum. Eu preferi usar uma frase qualquer, um slogan qualquer, para depois dizer que é campeão do mundo. E foi a partir daquele gol do Ronaldo quando ele estava no Corinthians, 2008, 2009, né? 2009, Campeonato Paulista. Que eu passei a usar assim, coisas criadas para falar durante as transmissões. Que é, senhoras e senhores... O fenômeno voltou. É que ele estava escrito, então. Aquele estava escrito. E eu tinha escrito já 10 dias antes. Copa do Brasil. Porque o Ronaldo estreia na Copa do Brasil, em Itumbiara, né, no interior de Goiás. No meio da semana, ele entra durante o jogo. Então, se o gol sai ali, já ia sair, eu tinha a frase pronta ali. E aí, no final de semana seguinte, ele vai a Presidente... O jogo foi em Presidente Prudente, né? Palmeiras e Corinthians, que ele faz o gol no finalzinho e aí saiu a frase. O Denilson jogou no Itumbiara esse jogo aí. Curiosamente, me veio na cabeça aquela informação aleatória aqui na WKTV. Isso eu já não lembrava, veja você. E aí, no jogo contra o Palmeiras, eu não escondo agora, também já saí da TV, eu sou palmeirense e curiosamente o pessoal me pergunta, tem como você faz um jogo do Palmeiras, já fiz jogos do Palmeiras, você mistura? Eu falo, cara, não. Sabe por quê? Porque antes de ser palmeirense, eu sou William Kaiser, eu sou torcedor meu. Antes de torcer pro Palmeiras, eu torço pra mim mesmo, né? Sou o William Kaiser do Futebol Clube, então eu preciso estar muito bem na transmissão. Claro. Então, engraçado, as pessoas, muita gente pergunta, né? Não tem como misturar. E tem uma outra coisa, se você me permite interromper um pouquinho. Não é só isso. O fato de você querer ser profissional, você sabe que mais importante que qualquer time ganhar é você estar bem na transmissão, né? Isso é difícil as pessoas entenderem. As pessoas acham que a gente é torcedor que vai lá para torcer pelo time, e não é assim. Não é. E outra coisa, uma transmissão, sobretudo quando a gente fala de grandes jogos, de finais e tal, ela envolve tanta coisa, você tem que se preocupar com tanta coisa que você acaba nem lembrando para quem você vai, quem é o jogo, qual é o seu time. Imagino enfim. Você, que Exatamente. É o ponto focal ali do negócio. Que tá com o jogo ali na tua mão, entre aspas. Exatamente, né? Exatamente. E eu lembrei disso porque eu tava nesse jogo de Corinthians e Palmeiras, foi em Presidente Prudente. Foi. Tiro uma foto com você, inclusive, no hotel. Agradeço, porque você foi muito simpático. Você tava falando isso, né? Podia até tirar uma onda aqui, né? Mas você foi muito simpático. Diferente de outros, mas eu não vou falar aqui, porque eu quero eles aqui também. E aí, ô Milton... Cobrar deles no ar aqui. Cobrar no ar. Eu cobro do Roger Flores, eu brinco com o Roger Flores. Então, o Corinthians faz um jogo em Maringá, onde eu vivi muito tempo, no Paraná. Eu já volto pro Corinthians e Palmeiras. O Corinthians tem um jogo, um vexame que o Corinthians tem em Maringá, que perde de 3-0
3-0 pro Cianorte, do Caio Júnior. O Caio Júnior era o técnico daquele Que na Cianorte. volta o Corinthians ganha de 5-1, que é o jogo da minha estreia no Sport TV. É mesmo? O 5-1 de volta do Cianorte é o primeiro jogo Um que jogo eu narrei. esquisitíssimo. É. Cada hora, cada lance. Mas, e aí naquele, eu brinco com o Roger, que ele no final, quando a gente toma de 3, o Roger passa ali perto do hotel, peço pra tirar uma foto. Roger, uma foto. Já volto. E nunca mais voltou. Não voltou Tá esperando até hoje, né? Não tiramos a foto até hoje. Eu sempre brinco com ele. E aí eu tenho uma foto com o Milton em Presidente Prudente. E curioso que eu tava na torcida do Palmeiras, então eu tava atrás, do outro lado, né? Não no gol do Ronaldo, tava do outro lado. Sai o gol e a gente não sabe quem fez o gol. Claro que fica aquele... Só metade do estádio grita. E fica aquela, putz, saiu o gol. Só que a gente não aí começa o burburinho. Foi o Ronaldo. Eu falei, caramba. Aí você começa a ter a noção do impacto daquele gol. Da importância daquele gol. O narrador, ele passa por isso, às vezes, de não perceber quem fez o gol? Ah, passa. Não foi o caso, né? Porque do Ronaldo você foi certeiro. Por isso que eu considero essa uma das minhas melhores narrações, esse gol do Ronaldo. Tem algumas narrações que eu acho muito boas, né? Modéstia à parte. Essa é uma delas, porque eu pego o lance exatamente como ele acontece, né? A hora que vem o escanteio, a cabeçada, com o Ronaldo pulando e tal. Quando ele vai para o alambrado e o alambrado cede, né? Que ele sobe no alambrado e o alambrado vem com ele para trás. Então, por essa... Mas tem muitas vezes que sai o gol e você fica assim naquela, né? Você olha pro comentarista e gol! Espera o coordenador não ouvir. Ou o coordenador, enfim. Outro dia, por exemplo, eu narrei um jogo de Campeonato Gaúcho, que a gente fez muito agora no começo do ano, e sai um gol, que vem uma bola cruzada, um gol contra o Grêmio. O goleiro sai, não consegue cortar, e a bola de repente tá dentro do gol. Aí você fica, quem é que enfiou essa bola dentro do gol, né? Porque ela veio de lá, o goleiro saiu e a bola cai lá, né? E aí depois, quando vem o segundo replay, você vê que o goleiro tenta cortar, não consegue, a bola bate nas costas do jogador do Grêmio, ou do Queiroz, aquele menino que jogou aqui no Corinthians, e entra no gol, né? Mas na hora que aconteceu, eu não percebi. Então você tenta, você grita gol e fica esperando o replay, a hora que entra o replay você fica olhando, mas você pode, quem tiver a chance de ver a gravação desse gol, vai perceber que eu não falo de cara quem fez o gol. Porque também não dá pra ficar chutando, né? Então eu percebi que tinha sido uma coisa diferente ali, que alguma coisa tinha acontecido, e só no terceiro ou quarto replay que eu fui perceber. E aí, a essa altura, o cara já tinha gritado comigo, bateu no Duqueiroz, o coordenador, né? Porque o cara tá com muito mais tranquilidade ali pra ver o que tá acontecendo no replay do que eu que tô narrando, tô preocupado ali, né? Mas isso acontece, de você esquecer, ou na hora não perceber quem fez o gol, acontece. O gol do Breno Lopes, Palmeiras e Santos, final da Libertadores 2020, que acontece em 2021 no Maracanã, a narração do gol, do autor do gol, mais de um narrador errou o nome do Breno Lopes ali. E eu não vou nem citar nomes aqui, mas só para o pessoal em casa ter saber o nível de dificuldade, de tensão, e que às vezes até o narrador ali não consegue perceber, né? E o Breno Lopes também. Quem ia imaginar que o Breno Lopes ia fazer aquele gol? Mas voltando pro nosso papo, você falou que a narração do Ronaldo foi uma das melhores da tua carreira, né? Eu acho. Cite as demais. Eu tenho muita coisa de Olimpíada, por exemplo, que eu gosto muito, né? Eu tenho uma prova do Cielo, quando ele ganha medalha de ouro em Pequim, que eu também estava lá, né? Tive a chance de fazer o Que ninguém imaginava. Que era possível, mas era muito difícil. As pessoas achavam que ele ia ser pódio. Eu lembro que o Alexandre Puceldi, o coach, né, que era o nosso comentarista lá em Pequim, ele foi ao vestiário e voltou, porque ele tinha credencial de técnico, então ele conseguia entrar no vestiário. Ele falou, olha, o Cielo tá muito bem, tá muito tranquilo, acho que ele vai pro pódio. Foi a frase do coach. Ou seja, ele não cravou que o cara ia ganhar medalha, que ia ser medalha de ouro, mas cravou que ele ia estar entre os primeiros, né? Então essa narração dessa prova, que é uma prova muito difícil, e aí não quero me jogar confete na própria cabeça, mas é uma prova difícil de narrar, porque os 50 metros nado livre é uma prova de uma piscina só, e chega todo mundo embolado. É uma prova de 20 segundos, 22 segundos, em que chega todo mundo junto, levantando água e batendo na beirada da piscina para você identificar. A sorte é que hoje em dia você já tem aquelas computação gráfica, né? Que aparece o nome do cara à medida que ele bate na parede, né? Então isso ajuda, evidentemente, a narrar hoje. Mas é uma prova muito difícil de ser narrada. E é uma prova também que eu acho que durante todo o trajeto dela, eu dou todos os referenciais mais importantes do que está acontecendo na prova, que ele vem dividindo a liderança com o francês, que ele está passando na frente, que ele vai ganhar e tal. Então essa do César Cielo eu acho uma narração muito boa. Acho, inclusive, que ela muda um pouquinho a história da minha carreira, porque quando eu faço essa prova em Pequim, em 2008, eu já tinha feito natação na ESPN em 2004, na Olimpíada anterior. Faço essa e depois dessa prova, eu praticamente faço todos os programas olímpicos de natação no Sport TV, fui eu que fiz. E tive a chance de fazer 2 campeonatos mundiais em loco também, né? Eu fiz um mundial em Barcelona e fiz um mundial em Budapeste.
O César Cielo, inclusive, é campeão mundial, eu tenho também uma narração com ele sendo campeão mundial. Então, quando eu encontro com o Cielo, eu costumo brincar com ele, né? Que a trajetória dele em Pequim não mudou só a vida dele, mudou a minha também, né? Porque eu acabei sendo meio que colocado como narrador da natação no Sport TV, né? O que pra mim foi muito legal pelas coisas que eu consegui fazer depois. E a final do Cielo são 20 segundos, 21, 22. O recorde mundial é 21 e pouquinho, né? E que inclusive era dele, né? Foi tomado dele, dos 100 metros que foi tomado dele recentemente. O de 50 ainda é dele. 50, São 20 e poucos segundos ali, mas como que você se prepara para uma narração dessa? Porque primeiro que você tem que narrar todas as finais ali, né? Você já tá ali na narração das Olimpíadas, você narra todas as finais da noite ali, né? Do horário. Mas como que você se treina para cada uma? É um estudo que você faz em casa? No caso, você estava viajando no hotel ali? Nessas provas mais importantes, por exemplo, quando ele vai para a final dos 50 metros, você sabe que aquele é um momento que vai entrar para a história, né? Com a chance de que ele tinha de ganhar a medalha. Então, a minha preocupação no dia anterior era, sobretudo, saber exatamente quem ia estar aonde, né? Por exemplo, ele vai estar na raia 4, o outro vai estar o outro... Você sempre tem 2, 3 ali que você acha que são os favoritos, né? E eu tinha que saber onde eles estavam, né, para quando eu fosse narrar, porque durante a prova você não consegue identificar toquinha branca, toquinha amarela, o cara tem um calção, não sei de que jeito, né? É muito rápido. E todo mundo batendo perto, e água subindo e tal. Então você tem que saber mais ou menos a posição na piscina, né? Aquele é o Sela, aquele outro não sei o quê. Eu lembro do francês, né, que era o Manadou, que sempre foi um grande adversário dele. Então, na verdade, para essa prova específica, a minha preocupação é saber. Eu preciso saber exatamente onde cada um vai estar, né? Eles vão largar dali, no meio da piscina, 4, 5, 6, enfim. Exatamente para ter essa noção. Quando eles estão brigando ali pelas posições, saber quem está na frente, quem não está passando, quem não está. Porque a chegada, hoje em dia, é mais fácil, né? Até 2000, 2004, acho que ainda não tinha esse negócio da piscina, de o cara bater e aparecer o nome dele na piscina, né? Na computação gráfica. Então até a chegada é um pouco mais fácil de fazer agora do que era antigamente. Mas a minha preocupação é essa, é saber exatamente quem vai estar na prova e quem vai estar em que lugar, né? Onde é que eu vou identificar os caras dentro da piscina. Você, quando se prepara para um jogo, tem aquela história do quase que um estudo ali, tá indo pra escola, tem caderninho, caneta. Tem isso. Canetas coloridas, eu gosto de fazer. Você faz o campinho? Desenha ali um. Não faço campinho. Eu distribuo os jogadores mais ou menos pelas posições em campo. Não chego a fazer um campinho, né? Tem gente que faz, mas eu não faço, não. Eu ponho as duas escalações, uma em cima da outra, mandante e visitante, e distribuo goleiro, linha de defesa, meio-campo, ataque, né? Não chega a ser um campinho, mas é a meia distribuição que vai ter em campo. E aí, para cada time eu uso uma cor diferente de caneta. Gosto muito de... Os times que a gente costuma fazer, os grandes, né, são mais fáceis de você fazer porque você já conhece, você faz quase toda semana. Agora, quando você vai fazer um time que você não está acostumado, que não é do seu dia a dia, aí vai lá no site, olha a figura dos caras, né, as fotos que em geral os sites têm, dos jogadores e tal, para você na hora identificar, porque tem número na camisa, mas nem sempre você consegue ver o número, né? O cara nem sempre está de frente para você ou de costas para você ver o número. Se a bola no meio de dois zagueiros, você precisa saber qual é qual, né? Qual dos dois é o fulano e qual dos dois é o Beltrano. Então, não, aquele ali é loiro, o outro é preto, aquele da lateral esquerda é mais moreninho, mais baixinho, enfim, você vai identificando. E uma coisa que eu costumo usar como identificador, quando são times assim que eu não conheço muito, é cor de chuteira, por exemplo. O cara no meio campo, aquele chuteira vermelha. E isso você costuma fazer antes do jogo começar, até quando os caras estão entrando em campo. Bom, a chuteira vermelha é o número 8, é o fulano, então a chuteira vermelha está associada ao nome do fulano, entendeu? Então tem um monte de macetezinhos assim que você usa para errar menos, né? Porque errar você vai, não tem como em 90 minutos você não errar nome de jogador, não errar jogadas, enfim. Mas então para errar menos você vai usando uns macetes. Mas quando faz um Coreia do Sul, Irã... aí sim, aí é jeito, pior ainda, aí é pior ainda. Porque Coreia do Sul acho que é o nome mais complicado. Ou não, Irã, mas os jogadores do Irã são mais eu acho Coreia. Coreia do Sul é Coreia. E tem um monte com o mesmo nome, né? Os três tem um monte com o mesmo nome. Deve ser difícil, né? Porque a gente não tá acostumado, né? É difícil. E eu tô te fazendo várias perguntas nesse sentido, porque é curioso saber da tua... A visão do narrador ali. Você falou das suas grandes narrações. E tem uma grande narração que você fez e falou: essa não me agradou tanto. Cara, isso acontece assim. Quase toda semana eu saio do jogo. Em geral, você faz 2, 3 jogos por semana. Eu sou muito crítico com o meu trabalho. Eu sou um cara que me analiso muito o tempo todo e tal. E aos outros também, não? Só... Aos outros também, só que eu não vou chegar pra falar, você foi mal hoje, você errou aqui, você errou ali. Não vou falar isso, mas assim, óbvio que o raciocínio, o cara hoje não tá bem, ou então esse repórter não era o que eu gostaria de ter aqui hoje, enfim. Mas em relação ao meu trabalho, quando eu saio do estádio, que eu tô indo pra pegar o carro pra ir embora pra casa, ou pra ir de volta pra emissora e tal, eu tenho a exata noção do que foi.
Eu chego hoje, eu tava bem. Hoje eu arrebentei, porque hoje eu não perdi um lance, hoje a narração do gol ficou legal, babababa. E tem dia que eu saio do jogo falando, não tava bom hoje. Hoje não. Mas tem Troquei. mais a ver com você ou com o jogo também? Não, na verdade eu analiso o meu trabalho, né? Porque às Porque vezes- nem sempre o jogo é bom, né? Nem E aí sempre não- o jogo é não- bom. não tem- o jogo ruim não tem nada a ver com a... Não tem nada a ver comigo, aí o Entendi. problema é de quem jogou, né? Não, é que eu digo, tipo assim, Sim. se o jogo ruim influencia, eu tá meio... Não, às vezes até influencia. Ah, tá. Até, às vezes o jogo ruim te joga preocupado. Mas também o jogo ruim pode consagrar, né? Porque você arruma alternativas pra fazer o cara se entreter mesmo com o jogo ruim, é porque você foi bem pra caramba, né? Porque o jogo é ruim, mas o cara em casa tá dando risada, o cara tá brincando, o cara tá se divertindo com aquilo, então é porque o meu trabalho tá bem feito. Mas às vezes é claro que é difícil fazer isso quando o jogo é muito ruim, né? Mas enfim, o que eu acho é que eu sou muito crítico, né? Então eu saio do jogo, eu sei assim, ó, hoje tava na medida, hoje eu tava bem pra caramba. Ou então hoje eu não tava bem, hoje eu, por alguma razão não tava conectado, não tava ligado, enfim. Eu sou muito crítico em relação ao meu trabalho. E você leva pra dentro de casa isso, Milton? Chega Não, triste, não. às vezes chega feliz? Não. Não. Tenta, sabe separar? Já tive mais isso. Já tive mais isso de me aborrecer, de chegar em casa aborrecido e tal. Mas hoje em dia não. Hoje em dia eu percebo que é uma coisa da profissão mesmo. Ninguém tá bem todo dia, né? Ninguém tá ótimo todo dia em profissão nenhuma, né? Então eu sempre penso assim, se isso aconteceu, por que aconteceu? Ah, não dormi direito a noite passada, eu estava meio cansado, eu não estava concentrado, enfim. Coisas que você pode corrigir para a transmissão seguinte, né? Eu acho que o fato de você ser crítico ao que você faz é o que te leva a melhorar. Então, por exemplo, hoje eu não fui bem porque eu falei isso, eu falei aquilo, eu deixei de falar isso, deixei de falar aquilo. Então, na próxima, eu tenho que estar mais ligado nisso, eu tenho que estar mais concentrado. Ou se eu não dormi bem, ou se eu estou cansado, ou se eu estou gripado, na próxima eu tenho que estar melhor para não fazer de novo, entendeu? Uma que você estava ligadíssimo, eu acho sensacional, aquela da Mariposa. Que fase do Milton Leite naquele dia. Então, assim, bola parada, não estava acontecendo nada no jogo, é uma coisa que todo mundo lembra, foi parar no YouTube, tá, todo mundo até hoje me pergunta sobre isso, enfim, né? Era um Palmeiras e Linense. E... Tá vendo? Isso eu já não lembrava, eu Não, lembrava eu da não sei o Mariposa. ano, eu não sei o ano, mas é que eu vi ela. Quero e a Mariposa. É. E aí é um golaço do Milton Leite, que é o que marca, mas também é um golaço da transmissão, né? Do cinegrafista, que se percebe. Sim. As pessoas acham que não tem essa noção, né? Pois é, e deveriam ter, né? Porque, assim, uma transmissão de televisão, costumo dizer, ela não envolve menos do que 60, 70 pessoas, né? Por quê? Só você pensa nas pessoas que aparecem no vídeo. Então, em geral, são 4, 5, né? Agora são 5, são normalmente 2 comentaristas, às vezes tem a arbitragem e tal. Mas você tem no caminhão 10, 12 caras lá que estão produzindo aquilo, o diretor de TV, o cara que tá o coordenador de transmissão, o cara do áudio, o cara do GC, o cara não sei do que. Se você faz um jogo com 10 câmeras, tem 10 operadores de câmeras ali fazendo as imagens e tal. E isso que você falou é absolutamente verdade. Aquilo só deu certo porque a hora que o cara corta, primeiro que o cara teve a sensibilidade, né, o diretor de TV e o câmera, de mostrarem aquela imagem, o câmera captou, o diretor de TV botou no ar e eu entrei na brincadeira. Então, se um dos 3 não faz o que deveria fazer, não ia acontecer nada. Ninguém ia lembrar disso hoje. Se o câmera não acha aquela imagem, não põe ali para o diretor de TV ver no caminhão, se o diretor de TV não tem a sensibilidade de cortar e botar no ar, e se eu não percebo e não faço a brincadeira, tinha passado em branco e não tinha acontecido nada, né? A gente não estava falando disso aqui hoje. Mas o legal é isso, é quando você tem um câmera sensível que percebe, o diretor de TV também sensível que corta e põe no ar e te avisa e tal. E você tem que ter o cara que faz o complemento, que é fazer, usar aquilo, né? Usar aquilo, e eu tive eu acho que uma das raras qualidades que eu tenho, Kaiser, também modéstia à parte, é ter essa coisa da rapidez de raciocínio, de você encontrar uma frase, encontrar uma forma de utilizar aquilo, né? E foi o que aconteceu nesse episódio da Mariposa com o Quero Quero. Mas eu acho que as pessoas têm essa noção. Não é falsa modéstia, não. Porque as pessoas têm essa noção. De que você tem essa habilidade, esse talento, não sei como é que você chama. Ou é o teu jeito mesmo de ser um cara natural, sabe? Que consegue pescar ali o que tá acontecendo e brinca. Que é o que, querendo ou não, vou levar para um outro lado profissional. Os stand-ups comedy, que fazem um sucesso danado, eles brincam com o cotidiano, com a rotina, ali, com a vida, imitando a arte. Sei lá, já tô viajando, levando para outro ponto. Mas o narrador, é impressionante como você consegue trazer aquilo ali puxa pra gente, sabe? O cara que tá assistindo em casa, ele acaba se sentindo parte daquilo. Não sei se eu viajei completamente. Não, eu acho que é isso mesmo. E acho que só funciona, né? Eu acho que essas coisas que eu brinco aí só funcionam porque eu sou assim. Entendeu? Eu não me preparei para ser assim, eu sou assim. Gente como você, as pessoas que me conhecem fora do ar, sabem que eu brinco com as coisas também fora do ar. Não fico esperando ali, não, eu trouxe uma piadinha aqui, precisa acontecer alguma coisa para eu usar essa piada. Na verdade, não. Como eu faço assim com as minhas rodas de amigos, meus
companheiro na família, enfim. Eu sempre fui o palhaço da família, nas festas de aniversário e tal, era sempre eu que divertia a turma. Eu acabo levando isso porque eu sou assim. Porque se você não fosse assim, cara, e acho que muita gente me fala, puxa, eu quero ser que nem você. Eu falei, não, você não tem que ser que nem eu. Você tem que ser você. O mais natural possível que você puder ser, mais sucesso você vai fazer, né? Porque você querer ser igual a outra pessoa, você não é aquela pessoa, você não tem as características daquela pessoa, você não vai fazer como ela faz e não vai ficar bom. Efetivamente não vai ficar bom. Tua netinha é muito pequena, mas se ela chegasse com a notinha da prova, mais ou menos, que faz, que faz, hein, Serena? É Serena, minha neta. Que faz. Acho que ela não tem noção ainda, né? Que o vovô dela é um narrador e aparece na TV. Eu tenho. Não, que eu apareço na TV, ela já sabe. Ela mas conhece, ela já me viu, enfim, mas ela não sabe exatamente o que eu faço, né? É diferente do meu neto. Meu neto já tem 10 anos, o Ângelo. Nossa, tá na idade perfeita. Então esse, embora ele não ligue lufas para futebol. Mas os amiguinhos, sim. Ah, sim. Quando eu vou na festinha de fim de ano da escola dele, eu faço o maior sucesso. E ele faz sucesso porque o avô dele é o que foi o cara da televisão, né? Então, mas ele sabe exatamente o que eu faço, por que faço, enfim. Mas ele nem curte muito futebol, ele não acompanha. Mas, então, quando tem a festinha de final de ano da escola, que eu vou lá para ver as apresentações dele, aí ele chama os amigos e faz o maior sucesso com os amigos, porque o avô dele é o cara da televisão. A Serena já me viu na televisão, me vê de vez em quando, eu já brinquei com ela assim no ar, né? Porque eu sabia que ela estava assistindo, mas ela não saca ainda direito o que eu faço, ela vai fazer 5 anos ainda. E os amiguinhos ficam... O que eles ficam falando? Querem tirar foto, querem autógrafo, quer saber para que time eu torço, enfim, aquelas coisas todas, né? Mas o meu neto, ele não tá nem aí, ele não liga para futebol. O Galvão Bueno chegou num momento da carreira dele que ele revelou, não, torço pro Flamengo e isso não influencia nada. Você pensa em revelar em algum momento? Ou já revelou e eu não sei? Não revelei, penso não revelar. Ainda mais agora, talvez. Não, sabe por quê, Kaiser? Porque o dia que eu falar eu torço pro Paulista de Jundiaí, eu tinha certeza, vocês vão falar pra mim, tinha certeza, sempre vi que o seu gol do Paulista é maior, que não sei o quê, que os outros... Já existe isso, imagina. Já existe isso, entendeu? E na verdade o que eu quero é que as pessoas analisem meu trabalho pelo que ele é, não porque pensando com esse viés, não, ele torce para tal time, então por isso ele vai fazer isso, por isso ele fez aquilo. Então não... E assim, tem uma outra questão até que essa até que eu tô falando aqui é até menos importante. Eu acho que tem uma outra questão que é mais importante, que é a questão da segurança. Infelizmente, né? E infelizmente eu digo isso com dor no coração, porque eu adoro futebol e tal, mas estádio de futebol é um lugar bélico, né? É um lugar de que as pessoas vão para botar para fora as suas frustrações. Então se eu chego lá e falar, eu sou Corinthians e vou no Palmeiras, o cara do Palmeiras, tá vendo, corintiano, não quer mostrar aqui. Ou ao contrário, se eu sou Palmeiras e vou no Corinthians, é a mesma coisa, ou se eu vou no São Paulo, enfim. Então, até por segurança, não acho bacana eu ficar falando ou ficar dizendo para quem eu tô... Tem gente que faz isso com a maior tranquilidade, eu não vejo problema nenhum nisso, não tô criticando quem diz para que time torce. Mauro Betting, por exemplo? Pois é, e faz isso com categoria, e todo mundo aceita, e as pessoas compreendem o que ele faz, e é um baita de um comentarista, amigaço meu e tal. Mas eu não sei se na minha posição de narrador, se isso... É que o Galvão Bueno chegou no estágio, né, que ele virou quase uma santidade, né? Então, ele pode passar por cima disso. Que eu acho que não é o meu caso, e assim, eu morro de medo. E por... não, divulguei para quem eu torço e tal, e ser agredido, e apanhar, e minha mulher ficar sabendo em casa, entende? Já passei por episódios, não sei se as pessoas vão lembrar, lá nos anos 2000, 2000 e pouco, nós fomos transmitir um jogo em Santos, era Santos e Corinthians 2005, aquele ano que anularam um monte de jogos, por causa da máfia da loteria, do apito, não sei o quê, e anularam um jogo Santos e Corinthians, que o Santos tinha ganho o primeiro jogo, aí eles remarcam o jogo, acontece na Vila Belmiro, o Corinthians vai lá e ganha do Santos dentro da Vila Belmiro, foi 3-1 ou 3-2, já nem lembro mais o jogo. Quando o Corinthians faz o terceiro gol, a torcida do Santos se revolta, põe fogo no estádio, invade cabine, arranca os nossos microfones, assim, as caixas de som que estavam de controle, de volume e tal, estava tudo em cima da bancada, arrancaram, jogaram no chão, nós ficamos fora do ar uns 5 minutos e tal. A anteninha de micro-ondas que pegava os microfones do repórter, os caras arrancaram e tal. E a primeira reação que me veio, não é se eu vou apanhar, se eu vou sair daqui vivo, era que meu pai estava vendo o jogo, minha mulher estava vendo o jogo, minha mãe estava vendo o jogo, minhas filhas estavam vendo o jogo, né? E aí você sai do ar, ninguém sabe o que aconteceu, ninguém sabe se você tá vivo, se você não tá vivo, né? Inclusive, podem pensar o pior, né? Exatamente. Então, e esse é um lado que as pessoas que estão em casa vendo também não pensam quando a gente fala, não quero falar para que time, que marra, não quero falar para que time torce e tal. Então tem um monte de coisas que envolvem esse mundo aí do futebol que são muito perigosas. Com a sua saída agora da Globo, e você chega a pensar, isso me desanima, não quero mais, ou minha carreira tem mais tantos anos.
Cara, eu nunca fui de fazer planos, né? De fazer muitos planos. Eu acho que a minha carreira tá Não mais tô perto. querendo te aposentar. Não, eu sei. Mas eu acho que a minha vejo carreira por já aí. tá muito mais perto do fim do que do começo, evidentemente. Eu já tô com 65 anos, né? Mas vai chegando uma hora que você fala, puxa, mas passar um mês numa Copa do Mundo fora do Brasil, deixar minha mulher aqui, deixar meus netos aqui, minhas filhas e tal. Esse tipo de coisa já me pega um pouco mais do que me pegava no passado. Antigamente eu não ligava pra isso, eu adorava viajar e tal. Mas começam a aparecer algumas outras coisas que você começa a dar mais importância até do que aquilo que você está fazendo. Então eu continuo tendo a mesma cabeça para me preparar para os jogos, para as competições, como eu tinha quando eu comecei lá atrás, né? Então, acho que por isso, inclusive, eu não transpareço que, não, já estou para aposentar, mais um pouquinho eu vou parar. Nem quero, né? Nem quero. Tem um sonho ainda na carreira, Milton, que você queira alcançar? Cara, você sabe que eu já alcancei tanta coisa que eu acho até injusto querer mais alguma coisa, né? Eu já transmiti tudo que você possa imaginar, já fiz eventos, assim, Olimpíadas, já fiz 6 Copas do Mundo, já fiz campeonatos de várias modalidades diferentes e tal. Futebol, tudo que você puder imaginar, eu já fiz. Final de Paulista, final de Brasileiro, final de Copa do Brasil, Libertadores, final de Champions League, tudo, enfim. Mundial, Copa do Mundo. Campeonato Mundial, Copa do Mundo, já fiz um monte, enfim. Mas eu continuo fazendo com a mesma dedicação, com o mesmo preparo, com o mesmo entusiasmo. O Milton tinha lá seus 10, 12, 15, 15 anos já é grandinho, né? Teu sonho era trabalhar no que você faz hoje? Não passava pela minha cabeça fazer o que eu faço hoje. Embora eu narrasse meus jogos de botão, na verdade, quando eu virei nessa fase de 14, 15 anos, eu queria ser escritor, né? Eu tinha uma paixão porque eu queria ser escritor. Sempre gostei muito de escrever. Só que aí você vai chegando ali perto da hora que você tem que escolher faculdade e tal. Eu cheguei à conclusão de que eu não tinha talento, né? Que eu escrevia direitinho, mas eu não tinha talento para criar coisas, para ser um ficcionista como era a minha vontade. Entro na faculdade de jornalismo ainda pensando nisso, porque na verdade eu fiquei pensando como é que eu vou conseguir trabalhar escrevendo, né? Escrevendo alguma coisa. E eu falei, é jornal, vou trabalhar em jornal. Então, na verdade, quando eu vou fazer jornalismo, eu faço por causa disso, porque eu queria trabalhar escrevendo. Começo a trabalhar em jornal lá em Jundiaí. O jornal tinha uma rádio, aí o jornal acaba me levando para a rádio, e quando eu venho para São Paulo, a rádio, né, que no caso era a Jovem Pan, eles tinham uma televisão que estava começando, e eu acabo indo para a televisão. As coisas foram acontecendo meio sem controle, sem eu ter poder de mudar isso. Então, na verdade, eu queria ser escritor. Não consegui, porque claramente eu não tinha talento, e acabei virando narrador esportivo. A gente agradece. Mas você ainda escreve? Não. Não, hoje escrevo muito pouco, Cheguei até a publicar 2 livros, né? Eu tenho 2 livros publicados sobre futebol. Um é sobre as seleções brasileiras que foram campeãs do mundo, e a do 82, né? Que é o livro que chama Melhores Seleções Brasileiras de Todos os Tempos. Tem um outro livro que é de uma coleção da mesma editora, que são os melhores centroavantes, os 11 melhores centroavantes do futebol brasileiro, que aí tinha centroavante, goleiro, defesa, laterais, enfim, né? A coleção, cada livro era uma posição. Uhum. E eu escrevi do centroavante. Que é uma posição que nem tem mais, né? As pessoas não falam mais centroavante. E acabei até escrevendo 2 livros que não são ficção, mas foi um trabalho muito gostoso de fazer, de escrever e tal. Mas hoje escrevo muito pouco, então perdi um pouco o tempo da escrita. Mas você tem ainda viva, talvez ali na tua memória, teu coração, uma ficção que você... Não. Não, isso já não existe mais. Eu acho que aí é a minha falta de talento, né? Entendi. De ter uma grande ideia para escrever um Grande grande livro e tal. Eu acho que eu tenho um bom texto, eu acho que eu escrevo bem, mas acho que falta o lampejo de ter a grande sacada, a grande ideia, né? Para você escrever uma história de ficção. E uma autobiografia? Talvez. Assim, sabe que as pessoas me cobram muito, né? Porque assim, quem viveu tantas coisas como eu vivi na profissão até hoje, evidentemente que muita coisa aconteceu, tem muita historinha boa para contar, né? Agora, eu tenho um problema, eu não anotei nada disso ao longo dos anos, né? Então eu não vou lembrar de tudo, mas as pessoas me cobram, você devia escrever um livro sobre essas coisas que aconteceram na sua carreira e tal. Quem sabe um dia eu sento e paro para pensar nisso. Conta uma aí que vai ser um dos capítulos do livro, que vai ter qual nome no livro? Que beleza! Que beleza! O que faz? Que fase? Fiz o livro. Que fase fiz o livro. Cheguei ao começo da história. Conta um capítulo aí de alguma historinha dessas que... Enquanto você pensa, vou até lembrar uma que eu lembro, uma que eu passei, mas eu não quero que você leve para esse caminho, não. É mais para dar tempo de beber água mesmo. Eu fiz um Flamengo e Boa Vista, Campeonato Carioca, uma vez, que jogo comum ali, lá pelos 32, 35 do segundo tempo, o que eu comi no hotel começa a embrulhar na barriga. E eu fiquei dos 35 ao raio daqueles 3 de acréscimo ainda que o juiz deu no jogo, suando frio e passando mal, achando que ia desmaiar, com dor de barriga mesmo. Passei
passei mal o jogo inteiro, eu lembro que acabou, eu entrevistei o Everton Ribeiro, se eu não me engano. No intervalo, fiz uma perguntinha, torcendo para ele responder rápido. O Everton Ribeiro até se estendeu um pouquinho mais, e ali parece interminável, né? Eu passando mal, eu lembro que eu tive que correr dali pro banheiro. Acho que eu nem lembro quem era o narrador, se era Eduardo Moreno ou Júlio Oliveira. Eles ainda no ar, eu já tava no banheiro, entrando no banheiro. E ainda bem que deu tempo de chegar ainda antes de todo mundo ali. Mas o narrador também tem. Você tem as suas histórias. Eu não quero que você leve para. Era mais para você poder. Não, você sabe que tem uma bacana. história que essa eu não esqueço, porque ela é muito curiosa. Eu trabalhava no interior, ainda trabalhava em rádio em Jundiaí. E nós estávamos cobrindo um jogo do Paulista de Jundiaí, que deve ter sido segunda divisão, terceira divisão, uma cidade chamada Capivari. Inclusive o Zete, o goleiro, é nascido lá. Que é um pouquinho para frente de Campinas, ali, naquela região de Campinas. E nós fomos transmitir lá, Paulista e Capivariano, né, era o jogo. E era uma cabine toda de madeira, né? Então era uma coisa alta assim em cima do campo, tinha lá, sei lá, 4 cabines separadas por compensado, assim, e nós estávamos numa dessas cabines. Nessa época eu estava narrando na rádio lá de Jundiaí. E o jogo comendo lá, e pá. No meio do segundo tempo, na cabine, o time da casa faz um gol no Paulista, né? E na cabine do lado tava um pessoal ligado ao clube. E a gente não tinha percebido, mas no teto da cabine, assim, que era toda de madeira, tinha um cacho de abelha desse tamanho, né? Aí o cara... A hora que sai o gol, o cara começa a esmurrar a parede do lado da nossa cabine, assim, aquele troço, pá, cai, com as abelhas saindo pra tudo que era lado. E as abelhas invadiram as cabines ali em cima, né? Eu sei que nós fomos sendo picado, nós paramos, eu larguei o microfone, a gente saiu correndo de dentro da cabine, a transmissão saiu do ar. Aí a hora que eu desci, né, que eu saí da cabine de madeira, embaixo ali no corredor atrás do alambrado do estádio tinha uma torneira, eu abri a torneira, enfiei a cabeça embaixo da torneira, eu tava todo picado de abelha, minha cara já tava inchada assim de tanta abelha me picando. Eu sei que nós ficamos fora do ar assim uns 15 minutos. Aí quando nós voltamos o jogo já tava até acabando e tal. E aí tivemos que explicar, né? Por que a gente ia sair do ar. Aí tivemos que explicar, né? Tivemos que sair do ar porque o cara encheu de abelha aqui e tal. Enfim, né? Naquela época que a gente fazia muita viagem pelo interior de São Paulo, atrás do Paulista de Jundiaí, tem muita historinha boa, assim, de coisas que aconteceram. Mas essa é só uma delas. Que fase! Que fase da abelha, hein? Agora também a transmissão só em cabine ar-condicionado. Se você pensar no que foram os estádios do Brasil, quando eu comecei carreira 30, 40 anos atrás, e ver o que são hoje, melhorou muito, né? Hoje você tem essas arenas. Em São Paulo, antigamente, você tinha o Morumbi e o Pacaembu, ponto, né? O Canindé, de vez em quando. E o Morumbi já é um estádio mais antigo e tal, mas agora com a Arena do Corinthians, a Arena do Palmeiras, os estádios que fizeram em outras cidades, né? Porto Alegre, Belo Horizonte, agora que tem 2 super estádios, enfim. Hoje a situação melhorou muito, principalmente nessas divisões de Campeonato Brasileiro e tal, né? Ainda no interior você ainda encontra muito estádio sem grandes condições, mas naquela época era uma aventura, né? Transmitir segunda divisão, terceira divisão no futebol de São Paulo. Você imagina, de São Paulo, você imagina em outros estados como é que poderia ser, né? Mas hoje isso melhorou muito. Qual é o estádio mais luxuoso que a gente tem hoje aqui no Brasil para transmissão? Luxuoso? É. Luxuoso talvez tenha usado a palavra errada, mas seja mais aconchegante para o narrador. São parecidos? Cara, hoje em dia tem tem estádios muito parecidos, mas, por exemplo, eu gosto muito dos 2 de Porto Alegre, tanto do Grêmio como do Beira-Rio. O Beira-Rio, depois da forma, assim, em termos de arquitetura, eu acho um dos mais bonitos do Brasil. Mas o do Grêmio é muito confortável, a cabine é muito confortável lá em Porto Alegre, assim como a do Corinthians, que nem era uma cabine originalmente, né? Originalmente era um camarote para ser ali, acabou virando cabine, mas a visão dele do campo é muito boa. O estádio do Palmeiras, embora a gente fique muito lá em cima, mas também a cabine é boa. O próprio Morumbi melhorou, né? O Morumbi, depois que a gente teve eventos internacionais lá, eles deram uma reformada boa, enfim. E com isso as condições de trabalho foram melhorando, né? Porque os estádios hoje são muito mais bem cuidados do que eram antigamente. Como que você quer ser lembrado pelo público? Cara, eu quero ser lembrado como um cara que se dedicou muito à profissão e que sempre foi ético, sempre foi... parceiro, enfim, eu tive grandes parceiros de caminhada, né, ao longo da profissão, então eu quero ser lembrado como esse cara, como um cara que se dedicou muito, foi muito profissional ao longo de toda a carreira, em todos os trabalhos que eu fiz eu sempre me dediquei muito e tal. Quero ser lembrado como um cara que agiu eticamente ao longo da carreira. Mas você sente que as pessoas gostam de você? Sinto, não, sem dúvida nenhuma. Eu sou muito bem recebido em qualquer lugar, e as pessoas, quando eu tô na rua, às vezes é muito engraçado, a minha mulher vai comigo, às vezes a shopping, a gente vai almoçar, vai jantar fora e tal, e ela fica muito intrigada com isso, das pessoas virem, querem tirar foto e brinquem, querem que eu brinque com os bordões e tal.
É comum o cara vir com o celular. Não, grava aqui pro meu cunhado, fala aí um que beleza pra ele. Não sei o quê. Eu gravo, enfim. Até porque as pessoas sempre, Kaiser, nesses encontros, elas são muito gentis comigo. Que legal. Eu nunca tive, assim, hostilidade com o torcedor fora do estádio, nada disso. Os poucos casos que aconteceram, em geral, foram no estádio. Mas você encontra a pessoa num restaurante, ou você encontra a pessoa num shopping, na rua, as pessoas são sempre muito delicadas, são sempre muito educadas. Já teve caso, assim, de eu estar num restaurante com a minha mulher almoçando, eu tô percebendo que o cara lá tá me olhando e tá comentando com alguém, tá me olhando e tá comentando com alguém. Eu percebo que quando eu paro de comer, quando eu termino a refeição, o cara levanta. Olha, eu tava esperando você terminar de almoçar, eu não queria te incomodar e tal, mas dá pra você fazer uma foto, quer me dar um autógrafo, enfim. Então, 99% das pessoas são muito carinhosas comigo, eu não tenho do que reclamar. Eu tenho um autógrafo seu na casa do meu pai. Eu ia falar dos meus pais, minha mãe já é falecida, mas na casa do meu pai, eu lembro que você foi narrar um jogo em Maringá, na época que você tava na ESPN. Tinha jogo do Brasileirão na ESPN, sei lá, início dos anos 2000? Será que eu confundo? Não, início dos anos 2000 não mais. A gente fez Brasileiro até 97 na ESPN, se Talvez foi 98. Não. Não me lembro. Agora, eu fui a Maringá uma vez fazer um jogo do Flamengo, um amistoso lá, que era assim, começo de temporada, era um amistoso de pré-temporada. Até, se não me engano, eu estava com o Casagrande lá. Aí o Casagrande, era um jogo do Flamengo. E eu lembro que você tá na cabine. Eu nem lembro se você estava no ar, eu era menino na época. Você já estava, não sei se você já, eu não tinha noção se você estava no ar ou não, ou se você estava falando em off. E aí eu lembro que eu me aproximo, e aí você na cabine lá, não sei como é agora no estádio regional Willie Davis em Maringá, ela é em cima assim, mas nem todo estádio o público consegue se aproximar do narrador, né? Esse estádio na época, não sei como ele está agora, mas acho que ainda é próximo assim, ao narrador, então você ficava ali no máximo uns 2,5 metros do público. E aí eu, menininho, eu te chamo. Engraçado que eu tenho a impressão que era você e o PC Vasconcelos. Pode ser. Eu fiz mais de um jogo lá em Maringá. Aí, lembro desse do Casagrande e do Flamengo, porque foi inclusive um jogo da Globo. E eu viciado em futebol. Gostava muito mais do que eu gosto hoje até, inclusive, mas não veio ao caso. O artista aqui é o Milton Leite. E aí eu lembro que Milton, poxa, me dá um autógrafo. Aí você saca um papelzinho qualquer ali, e eu lembro que você torce para que time? Aí eu falo, né? O palmeirense, o William, um abraço, Milton Leite. E eu tenho esse papelzinho guardado até hoje. E aí eu lembro que eu peço para tirar uma foto com você. Aí você, algo do tipo, também faz muito tempo, né? Você fala assim, acho que você não pode subir aqui, mas eu tiro daqui, eu fico de pé. Aí eu desço, chamo, a paciência do Milton Leite. Acho que não tava no ar, né? Porque se tivesse... Aí meu pai vem e tira uma foto minha de pé aqui, vocês primeiro em plano. Cima, mas vocês fazem um esforço ali para aparecer na foto. E aí aquilo ali me marcou. Engraçado que eu até me emociona um pouco de falar isso, porque eu acho que o tratamento que você dá principalmente para criança é importante. Que, veja, talvez se você estivesse no ar e eu não tivesse tido a sagacidade também de ver que você estava no ar, talvez você me respondesse de uma outra forma e eu hoje, poxa, ia ter um distanciamento até do próprio jornalismo esportivo. Claro. E eu sempre tive a sorte de, quando encontrei essas estrelas assim da TV, de ser muito bem tratado. Luiz Roberto tem uma foto num hotel também em Maringá, que meu pai também sempre entrava nessas minhas loucuras de querer, eu quero tirar foto com o Milton, vamos lá, vamos. Ele sempre entrava nessas loucuras. Então eu lembro com muito carinho dessa passagem. Nunca te falei isso, já tive a oportunidade, mas não te contei essa história. Eu tenho até hoje, então faço questão de, quando eu for a Maringá, eu procurar o autógrafo que tá guardadinho, sei até onde tá, para tirar uma foto. Você e o autógrafo. Não, você sabe que eu acho que, na verdade, assim, e essa é uma das preocupações que eu tenho na carreira. Você tem uma função pública, né? A pessoa está te vendo todo santo dia, você entra na casa da pessoa através da televisão e tal. Então não é justo e não é direito que você não trate aquela pessoa como se ela não fosse uma pessoa próxima de você. Porque no fundo, é muito curioso, assim, eu encontro as pessoas na porta do estádio. Pô, você lembra? Nós tiramos uma foto lá, não sei o quê. Eu digo pro cara, assim, lamentavelmente eu não lembro, porque eu tiro foto 10, 15 vezes cada vez que eu vou no estádio. Então é difícil eu lembrar. Mas, cara, que bom que você está aqui, vamos tirar uma outra foto e não sei o quê. Renovar a foto. Porque, na verdade, a gente sabe a importância que a gente tem, como você falou, né, principalmente com criança, né? A importância que as crianças veem, e não estou falando só do nosso caso de que trabalhamos em televisão e tal, mas
O jogador de futebol, o cara que tem uma vida pública, né, que você sabe o que está acontecendo na vida dela, que você vê lá na televisão o tempo todo e tal, a gente tem que ter um carinho com essas pessoas, né? A gente tem que demonstrar para elas que é importante para nós que elas gostem da gente, né? Que o trabalho da gente faça bem para elas, enfim. Então eu sempre tive um pouco essa preocupação de eu tento ser o mais educado possível, o mais carinhoso possível, o mais próximo possível. Nem sempre dá, né? Porque como você disse, às vezes no estádio o cara quer tirar uma foto com você fala, olha, se você não der a volta eu não consigo sair aí, aqui eles vão deixar você entrar, enfim, tem limitações. Mas eu sempre que eu posso eu faço com carinho, porque eu sei assim, como é importante para o meu trabalho que elas gostem de mim, e como a gente é importante na vida dessas pessoas, né? Como a gente faz parte da vida dessas pessoas. Uma vez, já pra gente encaminhar para o encerramento, só relembrar que me fez lembrar. Uma vez eu estava num jogo em Marília, Abel Neto, repórter, ele passa ele repórter, então ele tá com o cinegrafista e tá carregando o tripé pro cinegrafista. E ele passa, assim, no meio do público, assim, eu na fila para entrar no estádio, sabia o nome de cor deles. Abel, tira uma foto comigo. Eu lembro que ele olha pro tripé assim, não vai dar, amigão, tem que seguir. Aí ali eu fiquei com aquela imagem ao contrário, né? Falei, poxa, Abel Neto, chato pra caramba, podia ter parado, mal. Falei mal do Abel Neto pra toda a geração dos meus amigos. Anos depois, 5 anos depois, eu ainda jovem, talvez final da adolescência, em Presidente Prudente, outro jogo também, que fiz meu pai me levar e tal, fomos a Presidente Prudente, vou comer numa pizzaria depois de um jogo, se bobear em 2009, viu? O Corinthians e Palmeiras, gol do Ronaldo. E aí a gente vai para uma pizzaria ali, que eu acho que até tinha alguma coisa a ver com o Antônio Carlos, o zagueiro daquela pizzaria. Não sei se porque ele morou lá há muito tempo. Não sei se até era dele. Ele é de lá, né? Sento com meu pai, meus 3 amigos ali, 2 amigos que estavam na viagem com a gente, peço a pizza, olha, meu pai olha pro lado assim, atrás de mim e falou, filho, não é o Abel Neto ali atrás de você? Eu viro Abel Neto sozinho. Aí eu falei, vou ter que falar. Aí, lembra aquela foto? Eu contei pra ele a história. Ele ficou constrangido, me pediu desculpa. Falou, William, me desculpa, cara. E aí ele transformou toda aquela imagem que eu tinha tido naquele momento para um outro. Conversamos e acho que ele até sentou na mesa com a gente, ficou ali, ele já tava, acho que encerrando. Ele é muito gente boa, né? E aí ele renovamos a foto. Infelizmente ele não lembrou da passada, até porque não teve. E aí a gente... engraçado que foi um momento que eu nem era do esporte ainda. Era um garotão e ele nos tratou bem. Então foi um momento bem marcante que me fez lembrar aqui de como as pessoas têm esse carinho por vocês. Saiba você refazendo o que eu fiz no início. Eu percebi isso muito pelos meus amigos, pela galera que tá próxima. E muitos perguntam do Milton Leite. Como que é o Milton Leite? Eu tenho poucas histórias. Agora eu vou ter mais uma. Incrível desse nosso bate-papo. E saiba você, Milton, eu sei que você sabe, que as pessoas gostam muito de você. Que sempre que você tiver, apitou a primeira bola rolando ali, saiba que tem muita gente ali. Eu sei que você sabe, mas acho que poucas pessoas têm a oportunidade de falar, né? Eu sei que você sabe disso. Às vezes as pessoas não falam. Então saiba que você é um cara que não é só querido pelo público, é muito amado pelo público, eu acho. Eu sinto isso pelas pessoas. Que você nunca se esqueça disso, viu, Milton? Não, e assim, eu acho que saber disso, de ouvir isso das pessoas, né, e eu ouço de vez em quando nos meus encontros com as pessoas, para mim é a certeza de que eu estou no caminho certo, que eu fiz um trabalho bem feito. Já completei 46 anos como jornalista, né? Como narrador, eu já deve ter quase uns 30 já. Então eu me sinto muito feliz quando eu recebo esse tipo de retorno, né? Porque evidentemente mostra que meus objetivos foram alcançados, né? Eu não quero ser só o cara que narra bem o jogo, que é preciso no nome dos jogadores. Não, eu quero ser um cara que entretém as pessoas e que as pessoas gostam de me assistir, enfim, e ficam comigo até o fim na transmissão. Então acho que quando eu recebo manifestações como essa sua, eu chego à conclusão de que alguma coisa boa eu fiz, né? E espero que a autobiografia saia. Vamos ver. Se o nome for Que Beleza. Que Beleza, que fase. Agora eu se consagro. Uma delas... Pode ser o título do livro. A gente vai gostar muito de ler essas histórias. Tomara. Quem sabe? Agora vou me aproximando do final da carreira, quem sabe eu consigo um pouco mais de tempo para pensar e começar a botar no papel. Capítulo por capítulo, imagina. Uma historinha aqui, outra ali. Junto num livro. Você que está acompanhando a gente, tenho certeza que ficou aqui até agora. Curte aí, deixa teu comentário, compartilha, segue o canal pra gente chegar um dia no WCast da WKTV trazendo o Milton de novo aqui.
e poder trazer tanta gente bacana assim como o Milton. Obrigado, viu? Muito obrigado a você, cara. Pela Foi presença. ótimo estar aqui. Muito obrigado. Tenho certeza que as pessoas se divertiram muito com a gente. Que fase! Que fase! Beleza! Obrigado, viu? Obrigado. Milton. Até a próxima. Valeu, gente!